Se você está nesse vídeo, é porque você quer saber quanto custa importar um container da China, né? E o que você precisa fazer os primeiros passos para operar numa importação, beleza? Então vamos lá. Antes da gente seguir para o vídeo aqui, só não deixa de curtir o vídeo aqui, curte o vídeo, me segue para você aprender sobre importação, né? O que você precisa fazer para operar, como funciona o mercado internacional, então me segue, beleza? Então vamos lá para o vídeo, que é o que a gente quer saber aqui, beleza? Basicamente, o que você precisa saber quando você está fazendo uma operação de importação, você quer importar um container da China. Primeiro você vai saber, para calcular os custos, você tem que entender que você tem o quê? Você tem basicamente ali o valor do fornecedor, tá? Então você tem o fornecedor, que é o que você vai realmente a mercadoria, tá? Basicamente é a mercadoria que você vai ter ali de custo, tá? Você vai ter de custo também, basicamente o frete, tá? Você vai ter o frete. Você vai ter seguro, tá? Sempre importante ter seguro na tua operação. Você vai ter ali os impostos. Você vai ter também os impostos, as taxas ali portuária e as liberações ali. Então você vai ter as taxas, vou colocar taxas. Basicamente é isso que você vai ter de custo da tua operação ali jogando por cima, tá bom? Claro que você vai ter várias coisas dentro de cada uma aqui. A gente vai passar rapidamente por cada uma delas, tá bom? Basicamente você tem que ter isso aí. Você tem que saber que esses são os custos que você vai ter aqui, a princípio, beleza? E aí, quando a gente fala que... Um exemplo, né? Vamos fazer uma conta aqui, tá? Imagina que você está fazendo uma operação, né? O frete. Vamos falar do frete, tá? O frete depende de dois fatores, tá? Você vai escolher que container que você vai querer. Você tem um container de 20 pés, tá? Você tem um container de 20 pés e você tem o container de 40, tá? Tem um container de 40. O que acontece? O frete é proporcional, né? Então, hoje em torno, né? Isso vai variar bastante de tempos em tempos, é só uma relevância para você ter noção aqui, tá? Um container de 20 pés vai estar num custo aí, saindo da China para o Brasil, em torno de US$ 1.500, a gente está falando de dólares, até uns US$ 4.000, tá? Depende da época do ano, do período de mercado e da operação. Então você vai ter que ter noção de quanto que tá o container que você tá, o frete, tá? E aí você vai ter noção, vai ter que ter noção também do de 40 pés. De 40 pés, que geralmente fica nessa faixa aqui, ó. Depende do período do ano também e as movimentações que estão acontecendo no mercado internacional. Então, basicamente, você tem aí. Você vai ter que entender qual que é o frete pro container que você quer operar, tá bom? Atualmente, o container de 40 pés ele tá na casa dos US$ 5.000, mais ou menos, tá bom? No momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Mas vai depender do sazonal. Esse é sazonal. O seguro, geralmente, o seguro, ele é de 0,3%. Peraí que eu fiz cagada. 0,3 a 0,7. Tá? Ele é 0,3. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele é 0,3 a 0,7%, tá? Da carga, tá? Então, da mercadoria, do valor do fornecedor. A gente está falando aqui referente ao fornecedor. O valor que você paga para o fornecedor esse é o valor do seguro, tá bom? Em cima desse valor que é o valor do seguro. E aí, dentro dos impostos, os impostos, o que a gente tem? A gente tem aí o nosso querido imposto de importação, que é o mais famoso II, né? O imposto de importação,
cara, o imposto de importação ele vai variar conforme o produto, conforme a Receita Federal acredita que aquele produto vai variar produto para produto. Essa é a legislação brasileira hoje, tá? Então ele vai variar de produto para produto. Não dá para eu te falar aqui exatamente. Cada produto tem o seu próprio imposto de importação, tá bom? Você vai ter o nosso famoso IPI, né? Você vai ter o nosso famoso PIS, COFINS, que você vai ter aí na tua operação, né? Então, basicamente, você vai ter aí PIS, COFINS e você vai ter o nosso mais querido ICMS. ICMS. Que o ICMS vai variar de estado para estado, tá? E vai variar conforme a tua estratégia também de importação, porque de repente tem algumas condições que você consegue ajustar isso aqui, tá? Então você tem esses impostos aqui para chegar no final no valor final da tua operação com relação a esse processo, tá? Você vai ter ali as taxas, né? Você vai ter as taxas, vai variar ali de porto para porto, né? Cada porto tem uma taxa, o prazo que você vai ter que ficar naquele porto, você vai ter algumas questões ali de desembaraço aduaneiro também, que você tem que pagar o desembaraço, né? E basicamente é isso que vai estar dentro da tua operação. Então, assim, não é necessariamente tão simples de você chegar no valor final da teu custo de final de um container. Então, primeiro você precisa saber, antes de começar toda a operação, quanto de produto cabe no container, tá? Quanto que cabe no container, você vai ter que desenvolver isso ou com o teu fornecedor ou com a tua equipe que está dando suporte, tá? E em seguida, a gente recomenda que você tenha aí um especialista de importação para te ajudar a fazer os cálculos, tá? Da tua operação, para você estar certinho. E não só com relação a custo, mas existem produtos que eles têm o chamado licença, tá? E pode ter licença Anvisa, Anatel, Inmetro, Mapa e diversas outras licenças, que isso pode ser um grande problema na hora que você vai fazer uma operação. Se você faz a operação e não sabe disso, você vai ter um problema gigantesco. Provavelmente você não vai ter. Pode ser que você não consiga liberar esse produto do Brasil. Tem produto que não tem licença. Então, assim, é extremamente importante que você consulte aí um desembaraço aduaneiro, um consultor especialista em importação, tá? Para que você tanto chegue no valor final, quanto você faça uma operação segura, tá bom? Até mesmo com relação a, será que você tem alguém que possa fazer uma análise desse container, desse fornecedor, né? Uma visita nesse fornecedor lá na China para ver se ele realmente está ok documentalmente, se ele existe, se ele consegue ter a capacidade de atender o que você precisa para operar, né? E também fazer análise de lote de produto, porque, cara, isso é extremamente importante para você reduzir risco de produto. Então, assim, primeiramente, tenta negociar uma amostra. Segundo, valida a amostra antes de sair de lá, fazer uma análise de lote de produto para você não ter problema, entendeu? Então, é extremamente importante esses pontos para que você faça uma operação segura. Nós somos gestora de importação, tá? Então, você pode eu ajudo empresários a iniciarem no mercado de importação há alguns anos já. E a gente faz todo o trâmite. Então, desde vamos entender, desenvolver fornecedor para você, a gente consegue desenvolver fornecedor para você, a gente consegue fazer todo o estudo tributário aí para você reduzir os impostos, para você ter todo o valor final correto e nas melhores condições possíveis, já tendo o valor de frete, já tendo estratégias que podem ser utilizadas, por exemplo, benefício fiscal, que de repente você pode utilizar aí na tua operação, tá? E realmente fazer a operação para você. Então, desde vamos desenvolver o fornecedor, vamos ver qual que é a margem final que você vai ter no teu plano de importação, até definir realmente vamos importar esses produtos XYZ
e até a entrega do produto para você. Ou seja, a gente faz todo o trâmite de auditoria de fábrica lá na China. A gente tem parceiros e equipe para mandar na fábrica para fazer essa auditoria para você garantir aí que tá ok. A gente manda relatório para você, a gente faz inspeção de produto acabado, que é o que eu falei que é extremamente importante você fazer, e a gente faz também toda a gestão de frete internacional, as liberações portuárias aqui no Brasil e entrega do produto para você. Então, se você quer fazer uma importação segura, eu recomendo você ir por esse caminho. Então, contata a gente, vai ter um link aqui embaixo, né, para que você possa contatar a gente e fazer uma importação segura aí. No mínimo, a gente recomenda que você vá atrás de um especialista aí realmente para você não fazer algo errado, tá? E já aconteceu com várias pessoas que já chegaram pra gente, por exemplo, tem um caso grotesco, mas é uma dentista que ela viu algumas cadeiras lá de dentista e ela simplesmente, bonitinha aqui, era da Minnie lá, do Mickey e tal, mandou trazer. Chegou aqui no Brasil, essas cadeiras tinham licença, é, era, cadeira ela tem a licença Anvisa e tem a licença Inmetro, e ela não tinha nenhuma. Então, basicamente, ela não tinha que fazer, ou ela pagava o frete de novo para devolver para o fornecedor e tentar ver se ele devolveu o dinheiro, ou ela passava o prazo lá e perdia o produto. Então, basicamente, eram essas opções. Então, para você não cair nessa, faça certinho a tua operação, procure um especialista de importação para que você não caia nessa operação, tá? Detalhe importante, eu vou deixar um link aqui embaixo para você falar direto comigo, com a nossa equipe aqui para te atender, tá bom? Com relação a isso, um outro detalhe importante é que se você vai importar via importação, perdoa, blá, 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 blá. Cara, eu vou ter que fazer um corte. Então, beleza. O outro detalhe importante é que, se você vai fazer uma operação de importação de um container, você está entrando na importação formal, beleza. Você está fazendo grandes valores, grandes volumes e tudo mais. Mas pode ter o caso de alguém que esteja assistindo esse vídeo que vai fazer uma operação até $3.000, né? Até $3.000, você consegue fazer uma operação na importação simplificada de forma legal, né? E você consegue realmente, de forma muito mais simples, de tudo isso que eu falei para você, porém limitado até $3.000. Então, se você tem interesse também, a gente tem um curso onde a gente ensina o passo a passo para você fazer uma operação simplificada e ter aí o benefício, né, de importar legal para o teu negócio até $3.000. Então, link na descrição aqui também, acessa lá. Então, basicamente, não deixe de curtir esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.